Estou vendo Beatriz. Bom, vamos iniciar hoje nossa aula. Na verdade, hoje é nossa primeira aula da unidade. E até então, que foi informado pela coordenação, nossa unidade vai até o dia 19 de junho, né? Com atividades. Depois tem as provas finais. Mas a gente vai ter aí para quase mais ou menos um mês de aula, ok? E assim que a gente retornar, a gente faz as práticas, enfim. A gente dá prosseguimento aí no estudo. A questão das avaliações, gente, eu vou fechar com a Fernanda, mas a gente já tem a noção de como é que vai ficar as atividades. Mas semana que vem eu passo para vocês como é que ficou certinho. Só estou precisando discutir algumas questões didáticas com a Fernanda, tá bom? De antemão, as atividades elas vão ficar um pouco intercaladas, não vão ter toda semana uma atividade avaliativa, necessariamente, tá? Mas vamos ter atividades toda semana, mas não quer dizer que todas vão ser avaliativas. E aí eu vou passar isso para vocês, quando eu fechar direitinho com essas datas com a coordenação, ok? Deixa eu ver se a câmera tá boa aqui. Todo mundo está conseguindo me ouvir direito? Todo mundo está me vendo? Ok? Ok, Jaqueline, Milena, Débora, ok? Estão ouvindo? Estão me vendo? Gente, sempre sinaliza aqui no chat. Quem quiser falar, fica à vontade, tá? Mas sempre me sinaliza para eu ter a noção de se vocês estão conseguindo compreender, porque às vezes o sistema cai, aí o aluno não consegue entrar, e aí se eu não conseguir saber o que está acontecendo com vocês, eu não tenho como ajudar, tá bom? Bom, vamos hoje falar sobre lipídios. Os slides, vocês estão conseguindo visualizar? Tranquilo? Pronto. Ótimo. Eu vou passando os slides. Se passar rapidamente é porque às vezes ele vai, mas aí eu volto. Aí me sinaliza sempre, tá bom? Porque às vezes eu estou passando tranquilamente, aqui tá tranquilo, mas às vezes tem aluno que vê, tá tentar o slide, às vezes ele passa, né? Enfim, mas me sinaliza, tá bom? Então, vamos iniciar hoje a nossa aula sobre lipídios. Gente, lipídios é um tipo de estrutura química, na verdade, juntamente com as proteínas, carboidratos, eles fazem parte das biomoléculas, vamos dizer assim, de maior valor agregado no sentido fisiológico, né? Então, são classificados como as macromoléculas, caso a nível de nutriente. Isso por conta do tamanho da estrutura e, consequentemente, pelo processo de metabolização. São processos mais rigorosos, mais complexos. Estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Então, juntamente com os carboidratos e proteínas, eles fazem parte das biomoléculas de maior importância a nível nutricional, tá? E como eu falei anteriormente, macro está relacionado com
o tamanho da sua estrutura e complexidade metabólica. Principalmente com as características tecnológicas, fisiológicas dos lipídios. Os lipídios, eles são, a nível de produção de alimentos, são nutrientes muito difíceis de se processar. Por quê, Pro? Porque lipídio é um tipo de estrutura química, ele é constituído por estruturas químicas que tem uma facilidade muito grande de se decompor rapidamente. Vários fatores favorecem a deteriorização desses lipídios, tanto eles a nível orgânico, quanto eles a nível de alimento, necessariamente. Tá? Então, na produção do alimento que contém lipídio, a gente tem que ter algumas precauções para que a gente consiga manter a estrutura química dessas moléculas, visando a sua funcionalidade e, principalmente, a sua toxicidade. Ok? E a gente vai entender um pouco por que tudo isso. Então tá ok? Me sinaliza. Vamos aqui para o slide 2, onde eu trago para vocês aqui algum panorama geral dos lipídios, né? Então, como a gente sabe, são moléculas orgânicas hidrofóbicas na sua essencialidade. Existem alguns lipídios que possuem partes hidrofílicas, que são aquelas que interagem com a água, mas grande parte da sua estrutura química é uma estrutura hidrofóbica, ou seja, é uma estrutura que não consegue fazer ligações de hidrogênio com a água, não consegue ter essa atração físico-química com a água, né? E aí eles são classificados hidrofóbicos por isso. Formam juntamente com carboidratos e as proteínas os nutrientes mais encontrados em quantidade nos alimentos e são considerados macromoléculas por conta do tamanho da sua estrutura química. Durante a sua formação, esses lipídios, eles acabam sendo classificados de diferentes formas, tá? Eles são classificados de acordo com o tamanho da sua estrutura, eles são classificados de acordo com a quantidade de carbonos, eles são classificados de acordo com o grupo funcional. Então, nos alimentos, a gente às vezes encontra um tipo de lipídio ou mais de um tipo de lipídio, tá? Então, aqui a gente vai falar só um pouco, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre essas características gerais. Então, eles são classificados como ésteres, são solúveis em solventes orgânicos na sua maioria, e isso está diretamente ligado à concentração de carbonos na sua estrutura, e como ele não é solúvel na presença de água, ele tem que ser solúvel em algo muito similar a ele, muito próximo a ele estruturalmente, e são solventes orgânicos que conseguem fazer isso, né? E são utilizados por organismos vivos como fonte de energia. Nós utilizamos eles como fonte de energia, além de ser um dos constituintes de grande importância na produção de hormônios sexuais, tá? E é por isso que uma dieta muito restrita em lipídios pode trazer uma série de complicações, até porque parte dos lipídios, eles têm parte das vitaminas de grande importância metabólica que induz a produção de hormônios, que tem um determinado controle hormonal, necessita da presença de lipídio porque elas são solúveis nos lipídios, tá? Então, querendo ou não, a gente precisa das vitaminas que só vamos encontrar nesses alimentos, aquelas vitaminas solúveis nos lipídios.
Temos funções muito gerais, tanto a nível fisiológico como a nível tecnológico. Então, quando a gente fala em questões fisiológicas, a gente está falando, por exemplo, que ele tem uma função estrutural, né? A estrutura corpórea, porque ele faz parte das membranas biológicas, né? Então, ele está lá presente. Então, é necessário se ter uma ingestão desses tipos de macroelementos. Outra importância muito grande, principalmente fisiológica, é a proteção e isolamento corpóreo. Então, as células adiposas, elas dão esse conforto térmico maior, né? Por isso que determinados animais, eles conseguem sobreviver e se desenvolver muito bem em ambientes muito frios. E óbvio que eles conseguem se desenvolver lá por conta que eles têm uma camada muito grande de lipídio que te dá esse conforto. A mesma coisa que acontece com os humanos. Então, quem tem mais massa, células adiposas, tende a ter um isolamento térmico melhor do que quem tem baixa células adiposas, né? Isolante elétrico, então, faz parte aí da bainha de mielina na formação dos neurônios, e é por isso que é importante o consumo desses tipos de nutrientes. Tem função hormonal, a produção de esteroides, progesteronas, testosteronas, ou seja, praticamente todos os hormônios sexuais precisam da presença desse tipo de alimento para estimular, principalmente para gestantes, e aí precisa-se de vitaminas que ajudem esse processo, que é a vitamina D, por exemplo, né? Transporte das vitaminas lipossolúveis, que aí a gente tem o QEDA, né? Que é o vitamina K, E, D e A, que a gente só obtém na presença deles. Inclusive, tem gente que faz suplementação com vitamina D, e é por isso que é importante a gente consumir a vitamina D junto com um lipídio, né? Então, antes de consumir a vitamina D, consome algum alimento com lipídio, para que ela seja solubilizada, porque se você não consumir, você acaba não tendo o efeito da vitamina. Dá uma saciedade a nível sensorial, né? Porque você está falando de uma estrutura muito grande, então o processo metabólico é muito intenso para que aquela estrutura seja reduzida a moléculas menores, né? Seja convertida em glicose como uma fonte de energia. Então, você acaba tendo uma estrutura que te dá uma determinada saciedade por conta do tamanho, né? E quando a gente fala em palatabilidade, é aquela suavidade que a gordura faz, né? Por isso tem gente que consome manteiga e fala assim, manteiga é luz, né? Porque quando você bota na boca, tem aquela sensação de derretimento, você toma um sorvete, tem aquela sensação de derretimento, de suavidade, não é algo pesado, né? Quando você come a maionese, então é aquela coisa mais subliminar. Então, esses lipídios, o lipídio, ele tem uma importância tecnológica muito grande porque é um dos nutrientes que mais agrega ao paladar das pessoas. E é por isso que é muito complicado hoje a gente... Complicado não, né? Na verdade, foi se adaptando esse paladar, mas assim, para quem trabalha sempre com muitas gorduras, para modificar a produção dos alimentos, utilizando menos gordura, sente uma diferença muito grande. E aí as pessoas, óbvio, que consomem vão ter uma dificuldade maior de aceitar alimentos com baixo teor de lipídio com zero, né? Tem um papel tecnológico que é importantíssimo, e é por isso que é difícil de você ter alimentos com zero gordura que tenham a mesma estrutura, que é a emulsificação. A emulsificação é aquela característica do sorvete, né? A manteiga é um produto emulsionado, o creme de leite é um produto emulsionado, ou seja, é aquela estrutura que é leve, né? Que derrete realmente na boca. Então, esse papel tecnológico de emulsificação é uma característica específica dos lipídios. Hoje sabe-se que tem outros tipos de nutrientes, como, por exemplo, alguns tipos de carboidratos, que têm esse papel de deixar o produto mais emulsionado, né? E aí você vai ter uma baixa de calor energético, não vai ter tantas complicações que a gordura tem. No entanto, você tem uma diferença sensorial
bem significativa, tá? Mas hoje quem trabalha com zero gordura, a fim de ter uma dieta mais saudável, utiliza alguns tipos de carboidrato, como as gomas. Não sei se você já ouviu falar em goma guá, goma xantana, o agar-agar, que é aquele que a gente faz meio de cultura. Aquela estrutura, geralmente, quem produz gelados e comestíveis, que são picolés e sorvetes, né, de colher, quem produz esses alimentos sem gordura geralmente utilizam esses carboidratos, né? Porque ele dá uma leveza, não deixa uma coisa pesada, né? No entanto, não vai ter a mesma palatabilidade que a gordura, mas é uma alternativa. Tem função impermeabilizante no nosso corpo, nos animais e nos alimentos de origem vegetal, né? Então, a gente tem na nossa camada, na nossa epiderme, lipídios, que é um tipo de lipídio, inclusive, que são os cerídeos, chamados de cera, que estão na cavidade estão nos nossos ouvidos, né? Que tem a proteção ali de evitar a entrada de elementos estranhos. A gente tem presente na nossa pele que é para manter a umidade, por isso que entra como impermeabilizante. Então, o lipídio ele presente, ele deixa a pele mais sedosa, ele deixa a pele mais protegida, porque evita que a gente perca água, né? Evita o processo de evita a perda de água, que é o processo de transpiração. Da mesma forma que acontece nos alimentos de origem vegetal, né? Então, todos os vegetais, eles têm cerídeos na parte da epiderme, né? Que é uma característica também para proteger ele da perda da umidade, né? O alimento, se você pegar um vegetal, ele está perdendo umidade, e você percebe isso quando você está murcho. Então, isso quando ele já está no estágio de vida muito avançado. Então, geralmente aquele cerídeo vai sendo reduzido, principalmente porque às vezes a gente pega, lava, pega de novo, né? Enfim, deixa ali exposto. E ele vai sendo reduzido, a água vai sendo evaporada, eliminada, e aí você acaba tendo aquelas alterações de murchamento, né? De desidratação. Né? Da mesma forma que acontece com a gente, que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo aquele lipídio, aquela viscosidade, aquela maciez natural, né? Então, a gente precisa mais de uma reidratação, de adicionar alguns tipos de cosméticos que mantenham essa proteção relacionada com os lipídios. E nós temos aí uma coisa que é importante em relação aos alimentos é que tem muitas empresas que utilizam as ceras, cera de carnaúba, que é de uma planta, para deixar o produto com um tempo de vida útil maior. Então, geralmente, vocês veem muito naquelas laranjas, nas maçãs muito brilhantes, né? Geralmente, eles passam porque as pessoas estão pegando, então vai perdendo-se naturalmente. Então, a indústria passa com o intuito de estender a vida útil. Por quê? Porque evita que o alimento transpire, tá? Então, a cera de carnaúba aí é um glicerídeo que a indústria utiliza para dar essa característica aí de impermeabilizante ao vegetal e, consequentemente, estender a vida útil dele, também deixando ele bonito, né, brilhante. Bom, e dentre os nutrientes que fornecem calor, onde a gente tem maior quantidade de calorias, 9 gramas quilocal por gramas quando são oxidados, né? E é por isso que a gente tem que ter cuidado no consumo, porque parte dele vai ser utilizado como fonte de energia, que necessariamente a gente utiliza ele só em segundo caso. Então, a gente tem que utilizar ele mais como a estrutura, como isolamento térmico, como produção de hormônios, ele para que ele seja realmente acumulativo aí nas nossas células. Ok? Tudo ok, gente? Me sinalizem, vocês ficam tão caladinhos que eu fico sem saber. Maíra, Milena, Rafa.
Pronto. Alguma dúvida sobre esse primeiro momento? Deixa eu só fechar aqui essa porta. É porque fechar aqui a porta. Carminha Cadela. Gente, então bora lá. Aqui a gente tem alguns tipos de exemplos, né? Para mostrar onde é que a gente encontra lipídio. Às vezes a gente fica assim, onde a gente encontra lipídio? Só na manteiga? Só na margarina? É só no sorvete? Não, a gente encontra lipídio em uma série de alimentos. E é por isso que, às vezes, a gente tem que ter esse bom senso na hora de consumir os alimentos, porque às vezes a gente já está consumindo lipídio lá, né? Num alimento que você, às vezes, nem imagina o que está na produção de um outro, que você não sabe, e aí você se entope desse monte de gordura, que às vezes é desnecessário, dependendo do tipo e da quantidade. Então, nós temos aqui, ó, fontes de óleos e gorduras vegetais, mas lá na frente eu vou explicar qual a diferença de um para o outro. Então, nós temos a soja, que hoje é um dos grãos que tem um teor de lipídio muito bom, né? Além do lipídio, ela tem proteína, que grande parte dela é usada aí para quem faz dietas veganas, quem tem a dieta vegana, ela é a principal fonte. Mas tem um teor muito grande de lipídio, cerca de 20%, tá? Para um alimento de origem vegetal, é bom, até porque você produz isso aqui. O custo da produção dos alimentos de origem vegetal é muito menor do que se produzir um boi, né? A gente gasta muito dinheiro com boi, que é onde você obtém alimentos lipídios também, né? Outras fontes de origem animal. A soja, no entanto, grande parte dos óleos obtidos a partir da soja, na verdade, a soja hoje no Brasil e no mundo de um modo geral, ela está mais destinada à produção de carnes, porque é o principal alimento dos animais, especificamente do boi, e uma parcela dela vai para a produção de óleos. Tá? A gente consome muito pouco soja, no sentido de carne texturizada de soja, não sei o que lá da soja. Então, esses produtos têm uma produção, mas é uma produção pequena, em relação ao seu uso na alimentação animal. É tanto que, hoje, a gente, quando fala em ambiente, a gente fala quando a gente fala em produção de carne, a gente fala em terra, na verdade, né? Porque hoje a gente exporta o que? A gente exporta água e terra, porque parte do que a gente tem de reserva territorial é para a produção de soja, para alimentar animal. Tá? Então, a gente utiliza praticamente tudo que a gente tem de território apenas para a produção de alimentos de origem animal. A gente tem aí o amendoim, que tem mais ou menos aí um percentual que vai variar de 40% até 60%, depende muito da variedade do estágio de amadurecimento, mas é um tipo de fruto que tem muito ácido graxo, muita gordura, inclusive gordura boa, tá? A gente não utiliza ele como matéria-prima para a produção de óleos. Existe uma produção muito pequenininha, geralmente a sua principal forma de comercialização é natural ou processado, né? Tipo em forma de farinha, em forma de xerém, em forma de grão seco mesmo. Temos o milho, que tem cerca de 3,4 a 5,7, é pouco, no entanto, é um tipo de cultura que você tem uma produtividade muito grande, né? Então, nós temos aí óleos refinados produzidos a partir do milho, e isso se deve à sua produtividade. Temos o gergelim, que tem em média aí 51%, geralmente também não é destinado à produção de óleos comestíveis, mais de farinhas, do grão mesmo, da semente para se consumir, tá? É uma gordura da mesma forma que o amendoim, muito boas, você tem uma concentração de ácidos graxos ômega 6,
muito bom nesse tipo de fruto. Temos o arroz também. Alguns países utilizam o arroz como, na verdade, o continente asiático, né, utiliza o arroz como a principal matéria-prima para várias coisas, inclusive a produção de óleos. Aqui a gente não tem essa comercialização, mas é um tipo de cereal que se tem bastante óleo, que se pode extrair, né? Mas como a gente tem o uso do arroz com outras finalidades, se utiliza na produção de outros alimentos e temos outros vegetais que têm uma boa quantidade de óleo, não se produz aqui no Brasil com essa finalidade. No slide 4, a gente tem aí babaçu. Alguém já ouviu falar no babaçu? Não é muito comum, mas geralmente é mais usado na produção de óleos para pele, para o cabelo, tá? Mas é uma fruta que tem uma concentração muito boa de babaçu. O algodão, cerca de 30% de lipídios, também não é utilizado muito na alimentação, esse tipo de óleo. Além desses, nós temos o girassol, que a gente falou lá atrás, né? Lá é a semente do girassol, uma coisa do girassol. Temos, que são os mais comerciais, temos a canola, que na verdade a canola é uma planta, essa planta que é chamada de colza. Essa colza, ela no Canadá era utilizada, ela é ainda, né? Ela é produzida na fabricação de biocombustível. E aí a indústria começou a refinar esse biocombustível para a produção de óleos comestíveis e aí deu o nome comercial canola. Dentre os óleos comerciais, girassol, milho, soja, esse é um dos piores óleos para se consumir, porque o nível de substâncias tóxicas é muito grande. Por quê? Porque essa plantinha aqui, ela possui um óleo rico em uma série de ácidos graxos, de outros lipídios muito complexos e que não são utilizados na alimentação. Então, para você produzir um óleo vegetal a partir de uma determinada planta, uma colza, que tem uma série de substâncias químicas de alto grau de toxicidade, você tem que usar um processo muito agressivo. Quando eu falo processo, uso de altas temperaturas, refinar, adicionar substâncias para clarificar, para deixar ele na cor comercial, para deixar ele no sabor, para deixar ele com um nível de produtos tóxicos baixo. No entanto, todos esses processos acabam produzindo outros produtos tóxicos devido à deteriorização dos ácidos graxos, que são os ácidos graxos que a gente absorve, que a gente utiliza como fonte de energia, também. Ou seja, você tem uma estrutura que tem uma série de substâncias químicas, boas e ruins. Para você tirar todas as boas, todas as ruins, você acaba interferindo na composição das estruturas boas. Então, você tira substâncias ruins, mas você também produz outras por conta da sensibilidade que essas substâncias boas possuem. Então, você acaba tendo aí, querendo ou não, um óleo com um nível de substâncias tóxicas alto, tá? E temos aqui no Nordeste as principais culturas riquíssimas em óleos, em ácidos graxos, principalmente em ácidos graxos de cadeia média, ácidos graxos que são apenas energéticos, que não são acumulativos, ácidos graxos que são fontes muito boas de ômega 6, né, que é o dendê e o licuri, ok? Gente, essa questão aqui da canola, eu vou explicar mais um pouquinho lá frente, não da canola especificamente, mas dessa questão de você utilizar plantas, qualquer tipo de planta para a produção de óleo. Por mais que elas produzam, cada planta ela tem uma composição química diferente. E aí a gente tem que lembrar que, muitas vezes, essa composição química, ela não é 100% benéfica. Então, o que a indústria tem que fazer? A indústria tem que reduzir essas substâncias químicas tóxicas
permitindo apenas o consumo dessas boas. Só que, por se tratar de lipídio, essas boas elas têm uma certa estabilidade em fatores, em parâmetros físico-químicos, como temperatura e umidade, por exemplo, que os métodos que eles utilizam para produzir esse óleo, às vezes chega a alterar aquela estrutura boa. E aí, você vai ter ali, naquele alimento, naquele óleo, substâncias ainda tóxicas. Substâncias que desencadeiam a nível orgânico uma série de produção de radicais livres, formação de peróxidos, e que podem trazer uma certos problemas orgânicos muito complexos. Quais produtos, Rafaela? Você fala hidroquinona, em quais produtos? Dos óleos. Você fala em que tipo de óleos? Comestíveis ou óleos que são usados utópicos, para ser usados utópicos? Azeites. Então, a gente tem que ver a indústria, quais são os aditivos que elas podem utilizar para produzir os óleos, de modo geral, azeite e óleos comestíveis. Existem clarificantes que deixam o óleo com uma cor sensorialmente aceitável. Então, a hidroquinona é uma dessas substâncias, né? Eles utilizam especificamente para favorecer uma cor mais agradável. É por isso que, quando eu falo no processo, o processo na produção desses constituintes é muito complexo, porque, às vezes, eles querem deixar com um determinado padrão sensorial, e, para isso, precisam se utilizar substâncias que acabam sendo tóxicas, que elas, às vezes, vão continuar ali, ou acabam degradando algum constituinte daquele lipídio, alguma parte da estrutura daquele lipídio, formando peróxido de hidrogênio, radical livre, que, quando a gente consumir, vai tender a favorecer aí a produção de uma série de substâncias altamente carcinogênicas, né? Então, quanto mais você processa o óleo, porque aí você vai adicionando essas substâncias, você vai aumentando a temperatura, você vai usando enzimas, mais você acaba modificando a estrutura química desses alimentos, no sentido de deixar eles mais susceptíveis ao processamento, ou seja, a presença de luz. Então, eles degradam muito facilmente na luz, eles degradam muito rapidamente em uma determinada temperatura, né? Na presença de um metal, na presença da água. Então, como eles deixam eles muito suscetíveis, quando a gente vai processar, às vezes, dependendo do nosso processo, a gente já acelera mais ainda a degradação daquele produto, favorecendo a perda da sua funcionalidade e só aumentando o nível de toxicidade. Deu para entender? Deu para entender? A gente vai falar mais na frente dessas questões aí. Mas, enfim, eles usam uma série de substâncias aí para clarificar, para deixar mais sensorialmente atrativo, para evitar a oxidação. Enfim, existe uma série de substâncias aí com finalidades diferentes.
especificamente para evitar a degradação desses produtos. Mas, dependendo da substância, ela vai ser tóxica para a gente. Bom, além disso, a gente tem frutos que produzem altas concentrações de óleos, né? O óleo de coco que vem ganhando mercado aí, né? Então, a fruta que a gente sempre tinha em casa, mas que por uma questão, vamos dizer assim, de impossibilidade de ser divulgado por conta de uma grande, vamos dizer, de um grande marketing da indústria de carnes, né? De alimentos de origem animal. O óleo de coco só foi descoberto, vamos dizer, suas principais propriedades a nível de consumidor final, ele sempre foi bem estudado, mas o consumidor final começou a ter a consciência dele mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Mas ele é um dos vegetais que possui uma gama de ácidos graxos essenciais importantíssimos, tem ácidos graxos que são altamente de rápida metabolização, que ajuda apenas a dar energia, ajuda a ganhar massa magra, enfim, da mesma forma que tem a castanha de caju, as oliveiras, o cupuaçu, né? Esses tipos de alimentos que possuem esses lipídios, na sua maioria, o dendê, o licuri, né? O licuri é vamos dizer assim, um primo do coco. Então, na sua maioria, são alimentos que possuem ácidos graxos, né, lipídios, que não têm sua função de energética, né? Tem funções hormonais e principalmente de saciedade, né? E aí você encontra em maior proporção nesses tipos de vegetais. A gente tem também aí alguns tipos de sementes, na sua maioria são mais usados a nível de cosmético, né? Semente de maracujá, semente de uva, de mamão, abacate, que é uma excelente fonte, principalmente dos ômegas, né? Ômega 6, para a produção de ômega 9, enfim. Esses tipos de óleos de sementes, eles acabam tendo um custo muito grande, porque a proporção de óleo é muito pequena nessas sementes, e é por isso que é mais para a produção de cosméticos. Aí, o cacau, você encontra também boa quantidade de gordura, e por isso que aquela característica de cremosidade, né? O chocolate, ele é um produto emulsionado. E parte dessa característica do chocolate vem da gordura. Bom, aqui nós temos, deixa eu carregar ele todo, o que formam os lipídios, principalmente os lipídios a nível de fisiológicos, né? São os ácidos graxos. Então, os ácidos graxos não estão presentes em todos os lipídios. Existem lipídios que possuem ácidos graxos e existem lipídios que não possuem. Então, os que possuem são as ceras, que estão na nossa pele, os glicerídeos, e aí entram os triglicerídeos, e os fosfolipídios. Né? Os triglicerídeos, que é o que a gente usa como fonte de energia, né? Que é para as nossas células e por aí vai. Os fosfolipídios é o que faz parte da estrutura do nosso corpo, né? Das nossas células também. Então, esses três aqui são os que possuem ácidos graxos, tá? Então, é um ácido carboxílico, então a gente vê aqui que é a parte polar da molécula, ou seja, ele tem uma afinidade com a água, tá? E a parte apolar é a parte onde você tem o que a gente chama de hidrocarboneto, né? No caso, a cauda, onde você tem os carbonos. E é por isso que é uma estrutura que não consegue se solubilizar na água 100%, né? Porque é apenas uma partezinha que é hidrofílica, né? Toda a sua dimensão, toda a sua estrutura vai ser formada aí por carbonos. E você vai ter aí essa hidrofobicidade, tá? Então, aqui é o que a gente chama de cabeça, que é a parte hidrofílica, e a cauda, que é a parte hidrofóbica, tá? Aqui são as micelas, e aí percebam que essas bolinhas aqui é a parte da cabeça, é água com água, porque não tem como, se você pegar o vinagre, quando você vai fazer vinagrete, né? Por exemplo, você pega o vinagre, o azeite, e bota lá, mistura, 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 nunca vai emulsionar, né? Você bota ali, aí fica aquele monte de gotinhas em cima daquela água linda, né, aquele negocinho, e aí daqui a pouco você vê que todas aquelas gotículas de gordura, elas começam a se juntar. Por quê? Porque ela só tem afinidade com elas.
é a parte hidrofóbica. E a água começa a se juntar com ela, que é a parte hidrofílica. Vai se juntando. E aí divide, né? Então, são as micelas. Então, ó, cabeça com cabeça, cauda com cauda. Tá tudo lá embaixo, tá? Na hora de você formar uma emoção, por exemplo, essas são as micelas, né? Então, são ligações muito fracas. Não tem como deixar elas todas juntinhas. Por isso que divide depois do tempo. Quando você vai formar a emoção, o que você faz para que não aconteça essa separação, né? Cauda com cauda e cabeça com cabeça, para não dividir. Você adiciona algo que junte isso. Você adiciona algo que junta isso, né? Então, eu tenho cabeça e cauda, ok? Então, eu vou adicionar uma substância que possua cabeça e cauda, onde essa cabeça vai se juntar aqui e essa cauda vai se juntar aqui. E aí, eu misturo e formo uma solução única, que é uma característica da maionese, do creme de leite, da manteiga, do sorvete, né? Ou seja, se adiciona substâncias emulsionantes, emulsificantes, que entram como aditivos, ou existem alguns emulsificantes naturais, que são proteínas, que fazem esse processo, né? Então, que faz essa ligação, né? Parte da proteína se liga à água, parte da proteína se liga à gordura, ou seja, a parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Como é que eu obtive isso? Processo mecânico. Por isso que na hora de fazer a maionese, eu tenho que bater, né? Quando você vai fazer maionese, você bota o quê? Óleo, ovos, um pouquinho de azeite, ou um pouquinho de limão. É a caseira mais simples. Para que você bota o limão? Para quebrar algumas ligações e fazer com que a gordura ou as proteínas daquele ovo comecem a interagir com parte da gordura e que vai interagir com essa parte hidrofóbica e a água interaja com a outra parte da proteína. Então, o ácido ele ajuda a isso, a quebrar algumas ligações para fazer com que essas duas estruturas, água e gordura, fique presa a essa proteína, né? E aí você só obtém isso quando você bate. Processo tecnológico, né? E os lipídios que não possuem, nós temos os terpenoides, que são classificados terpenos, né? Eles, óleos essenciais que estão presentes em algumas sementes, que estão presentes nas cascas, né? Todo mundo já ouviu falar em óleo essencial, que dá aroma, se utiliza para dar aromatizante, antimicrobiano, né? São caríssimos, terapêuticos, né? É a parte da planta mais cara, porque concentrações muito. E os esteroides, que são os lipídios usados aí na produção de hormônios sexuais, tá? Então, esses ácidos graxos, eles são classificados de acordo com o seu tamanho e, vamos dizer assim, ligações, tá? Então, vamos passar para esse próximo aqui. Esses ácidos graxos, eles são classificados de acordo com o tamanho, de acordo com as ligações, como eu falei anteriormente, né? E também com a geometria. Mas, primeiramente, sobre a questão das ligações, nós temos ácidos graxos classificados como saturados, que são aqueles que possuem ligações simples. Então, perceba que aqui você tem o ácido carboxílico e você tem a cauda, que são esses aqui, ó, pequenininho. Essas ligações só, né? Aqui é o tamanho, a estrutura, né? Tem de 6, de 8, de 10, de 12, de 24, enfim, carbono. Perceba que entre um carbono e outro é apenas uma ligação. Essa ligação ela é única, mas ela dá a estrutura do ácido graxo estabilidade, porque é apenas uma ligação, então é uma ligação forte. Então são várias ligações, então são estruturas lineares. Isso faz com que a estrutura ela tenha uma resistência em relação a fatores que podem degradar ela. Maior, vamos dizer assim, ela tem uma resistência um pouco maior do que aqueles ácidos graxos que possuem ramificações, porque essas ramificações acabam dando uma flexibilidade a essa estrutura química. E aí fica mais fácil de quebrar essas ramificações. Então, por exemplo,
Se eu pego esse ácido graxo e vou aquecer a 50 graus, e pego esse aqui e vou aquecer a 50 graus, esse aqui demora mais de ser, de modificar sua estrutura geométrica, de se deteriorar, ele demora mais do que esse aqui. Por quê? Porque essas ligações aqui são mais frouxas, né? Então, a luz bate nela, ele já se altera. Calor bate nele, já se altera. Contato com metal, já se altera. Alguma proteína que pode oxidar, já se altera. Porque são nessas ligações que esses fatores vão atuar. A luz, quando, por exemplo, bate nesses ácidos graxos insaturados, que tem essas duplas ligações, ou aqui é uma dupla ligação, então, teve essa dupla ligação aqui, aqui você tem uma ligação fraca. Teve uma outra dupla aqui, você já tem uma ligação fraca. Então, na hora que a luz bate aqui, ele quebra rapidamente. Aqui, na saturada, não tem o dupla, né? Ela está linear. Então, a luz bate aqui, ela vai suportar um período maior do que aqui. Então, os ácidos graxos eles são classificados como saturados e insaturados. Isso está diretamente relacionado com a susceptibilidade, isso é importantíssimo, a sua susceptibilidade aos processos de deteriorização. Por isso que a banha de porco voltou como um dos melhores tipos de gordura para ser consumida. Por quê? Porque a banha de porco ela tem essa estrutura, ela é um ácido graxo saturado. Resiste mais ao calor, resiste mais à presença do oxigênio, resiste mais à luz, porque ela é empacotada, ela é uma estrutura mais firme, mais forte, ok? Ela pode formar uma série de produtos tóxicos se eu utilizar esses fatores de excesso? Pode, com certeza. No entanto, em relação aos óleos vegetais que ganhou mercado aí desde a década de 80, elas acabam sendo muito mais saudáveis. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura de um ácido graxo degradada, você não só perde a funcionalidade dele, como você também favorece a produção de peróxidos de hidrogênio, que são substâncias altamente carcinogênicas. E é por isso que essas estruturas saturadas, gordura de origem animal, elas são mais saudáveis, se você souber consumir, lembrando disso, se você souber consumir, elas são muito mais saudáveis em relação a esses ácidos graxos insaturados, uma vez que você não tenha o cuidado necessário com esse tipo de alimento. Como ele já vem da indústria processado, ele passou por uma série de fatores que podem ter deixado ele suscetível, que é no caso dos óleos refinados. Praticamente todos que você tem no mercado, soja, canola, milho, girassol, eles são refinados. Esse nome refinado significa dizer que você tinha um óleo bruto, e ele passou por uma série de etapas de clarificação, de aquecimento, de limpeza, né, por processos físicos, que fizeram com que aquela estrutura ela tivesse alterações. E aí, quando chega no produto final, esse produto final tem lá parte da sua composição ácidos graxos que foram degradados, né? Então, você tem lá naquele produto um nível de peróxido de hidrogênio, às vezes, elevadíssimo. Se vocês pegarem os óleos vegetais, vocês vão ver, por exemplo, que tem lá no rótulo bem pequenininho, né? A Anvisa eles botam bem pequenininho as empresas. A Anvisa não, perdão. As empresas, né? Índice de peróxido. Esse índice de peróxido é para indicar o grau de toxicidade do óleo. Então, eu vou pegar aqui qual é o valor mínimo, né? Que a Anvisa estabelece para ter óleos. Ali é para mostrar que aquele produto ele já tem substância tóxica, porque foi obtido durante o seu processo. Tá? Na banha de porco, você tem uma estrutura mais segura, no sentido de ter uma concentração menor, às vezes, desses índices de peróxidos, né? De peróxidos propriamente dito. Deu para entender, meu povo? Então, essa é a questão de você hoje tentar substituir os óleos refinados por gorduras saturadas, né? Porque elas vão suportar mais condições físicas, químicas, mais do que os insaturados.
Bom, além disso, existem outras questões, viu? Dos malefícios e benefícios desses dois tipos de ácidos graxos. Quando eu falo também no óleo saturado, eu estou falando de uma estrutura que meu organismo reconhece, tá? Esses insaturados, o meu organismo, ele reconhece os que são essenciais. Ômega 6, ômega 3, ômega 9, né? Então, você aquecendo esses ácidos graxos insaturados, você praticamente degrada aqueles essenciais. E o produto da degradação desses essenciais, às vezes, sejam ácidos graxos saturados, ou seja, quando a gente fala, o óleo saturou, é porque formou uma estrutura saturada. Só que é uma estrutura que meu organismo reconhece? Não. Por quê? Porque a gente tem ainda a questão da geometria. Então, quando eu tenho um óleo que eu aqueço muito, que eu boto água, que eu deixo na presença de luz, que eu não tomo cuidado, que ele já vem da indústria mais susceptível, e quando eu vou processar e processo ele de qualquer jeito, eu vou saturar ele. Ou seja, eu vou tirar essas ligações e vou deixar ele mais ou menos nessa estrutura aqui. Ah, mas aí meu organismo metaboliza. Não necessariamente. Por quê? Porque o meu metabolismo, ele só metaboliza essa geometria aqui, ó. Os ácidos graxos insaturados na conformação cis, que é quando você tem hidrogênios circularzinhos aqui, ó, do mesmo lado do carbono, dos carbonos. Aqui é o metabolismo. Quando eu aqueço, ele fica saturado, mas ele fica nessa forma aqui do ácido graxo saturado, ele fica nessa forma aqui, ó, que é na conformação trans. É quando você tem hidrogênios de lados opostos. Isso aqui é no metabolismo. Meu corpo não reconhece isso aqui, que é o que a gente chama de gordura trans. Tá? Então, na hora que você está produzindo lá, fritando horas e horas com o mesmo óleo, tem gente que fica guardando óleo, né? Você só está produzindo ácidos graxos saturados na conformação trans. Você metaboliza? Não. O que acontece quando ele chega no seu corpo? Essa estrutura, ela tem um índice de peróxido de hidrogênio elevadíssima, que é uma estrutura altamente energética. Isso significa dizer que, para você manter aquela estrutura estável, ela precisa se ligar a uma outra estrutura química. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai buscar essa estabilidade. Aí, ela reage com uma proteína sua, ela interage com o seu DNA. E aí, quando ela interage buscando essa estabilidade, ela altera aquela estrutura natural sua. E aí, a partir daí que você tem um processo de oxidação lipídica, né? E aí, com isso, você acaba tendo uma série de produtos originados dessa oxidação lipídica, que são hidrocarbonetos altamente acumulativos e carcinogênicos. Deu para entender, gente? Me sinalizem, por favor. Raíssa, Ingrid, Jaqueline, Gel, quem é Gel? Beatriz, Rafa, Diane, estão entendendo? Maíra. Essa aula ela é extensa, porque ela é bem cheia de informações. Eu trouxe uma atividade, Giovanni, ok, Giovanni, que é sobre isso, é bem legal, que aí eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Já são 9h15, mais ou menos, vamos passar mais uns 3 slides, que aí eu dou um tempinho para a gente fazer a atividade, que vai ser uma atividade que a gente vai discutir em sala. Tá? Então, vocês vão ter um tempo para fazer a leitura e depois a gente volta e aí eu quero ver todo mundo discutir. Não. Bom, então, nós temos essas duas classificações, ácidos graxos saturados. Espera aí, rapidinho. Jaqueline, você mandou mensagem no Dominus?
tá assistindo. Mas tu tá assistindo a aula, né? Mas você tá acompanhando a aula normal, né, Joaquim? Certo. Depois você só tenta ver a questão dos seus horários para você não perder o conteúdo, tá? A gente vai ter uma atividade no final, lá para junho, que vão ser todos esses assuntos, tipo uma prova, vai ser uma prova, né? Então, vai ser todos os assuntos juntos, tá? Então, é importante você fazer as atividades e estar sempre presente nas aulas para você pegar, porque é o momento que a gente tem para tirar dúvida, tá bom? Ok. Então, olha só. Então, essa classificação, né? De acordo com o tipo de ligação, saturada e insaturada, de acordo com o tamanho da estrutura, então você tem ácidos graxos que são classificados de cadeia curta, que vão de 4 a 7 carbonos, cadeia média de 8 a 12 e cadeia longa de 12 a mais. Gente, isso existe uma diferença muito interessante. Não sei se você já ouviu falar no TCM. Quem malha, acho que já ouviu falar. Rapidão aqui, momento mensagem. Há um tempo atrás, a carne de porco e seus derivados eram considerados doentia. O que mudou? Mudou que, na verdade, cientificamente não mudou nada. Continua isso. Ela nunca foi doentia no sentido de gordura. Na verdade, nenhum alimento de origem animal ele é ruim por todo, como um todo, né? Existe a questão, você colocou a carne de porco, mas assim, vamos falar de carnes de modo geral, mas a carne de porco tem a questão lá do circo-cerco, né, que é um problema que pode dar cerebral se o animal não foi produzido, não foi cultivado, não, se não foi cuidado da forma ideal, né? Se não foi criado um ambiente limpo, aí ele pode adquirir esse parasita e aí você pode consumir e aí ele se alojar no seu cérebro. Ponto, tem essa questão. E tem a questão da gordura, realmente é um alimento que tem um teor de gordura muito grande, a carne de porco. Mas em relação a gorduras, qualquer carne, ela acaba tendo gorduras iguais. No caso, carne de porco, carne de gado, carne de bode, carne de frango, são gorduras saturadas, tá? A diferença é que uma vai ter mais, uma carne vai ter mais do que outra, ok? Cientificamente não mudou nada, todo mundo sempre soube que são estruturas muito mais resistentes aos processos tecnológicos, ao aquecimento, à presença de luz. Então, você produz substâncias tóxicas menores em relação aos ácidos graxos insaturados, que são os óleos refinados. O que mudou, na verdade, é uma necessidade que a indústria tinha de produzir um alimento mais barato para ela, porque você produzir boi, porco, frango para obter manteiga, óleo, né? É um custo muito grande, ok? Para a indústria. E para o ambiente, principalmente, né? A gente vive nele, a gente tem que respeitar isso. Então, ir para o ambiente. Só que elas não pensaram necessariamente no ambiente, elas estavam pensando necessariamente no poder de ganhar dinheiro, óbvio. Então, se extrai essas gorduras dos alimentos de origem vegetal, onde eles produzem numa quantidade muito maior, com um custo muito baixo, e se vende. Só que, para eles produzirem esse óleo, esses ácidos graxos, durante a sua produção, lá extraem o óleo do girassol. Quando eles extraem esse óleo, essa estrutura hidrocarbonetada, ela sofre uma série de modificações químicas, que quando chega no consumidor final, ele chega com o índice de substâncias tóxicas, tá? Aí o que é que mudou? Mudou que, visando você produzir um alimento com baixo custo, que foi os alimentos, os óleos refinados, existiu aí um marketing muito bem feito. O que vende é o marketing, é a divulgação, né? E aí o que foi que eles começaram a fazer? Começaram a trabalhar o marketing demonizando as gorduras de origem animal.
do tipo, olha, os óleos vegetais você encontra fontes lipídicas muito mais saudáveis, que não vai ter colesterol, óbvio, não tem colesterol, nenhum vegetal tem colesterol, então te dá esse equilíbrio realmente. No entanto, você tem essas outras consequências que são apenas visualizadas a longo prazo. Depois de 10 anos de consumo desses alimentos de origem vegetal, a gente vê aí como é que a população ela está, com uma série de patologias, principalmente diabetes, obesidade, né? E o diabetes não está só relacionado com o consumo de açúcar, também está relacionado com as gorduras. Então, o que mudou, na verdade, foi isso, a forma de vida, né? São ácidos graxos bons? São. No entanto, a sua produção acaba produzindo substâncias tóxicas. São boas no sentido de que não tem colesterol, então você pode consumir à vontade, né? O marketing se consuma à vontade em relação às carnes, mas não foi se colocado essas questões relacionadas com a sua toxicidade, que são visualizadas apenas a longo prazo, entendeu? Mas a nível científico não mudou nada. A academia sempre soube que são estruturas que possuem tempo de degradação diferentes. A questão é que você chegar na mídia e dizer assim, olha, não consuma mais frango de peito de frango sadia, agora a gente tem, perdão, peito de frango, consuma agora um similar que é de origem vegetal, um exemplo, né? Por quê? Porque o de frango traz isso, 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 isso e isso, né? Realmente, mas é tudo uma questão de consumo, de quanto você consome. Então, consumir alimentos de origem animal é ruim a nível fisiológico? Não, não é ruim. Dependendo do tipo, da quantidade que você consome, é muito melhor do que esses óleos refinados que já vêm altamente alterados quimicamente. Deu para entender? Tá? Então, cientificamente, não mudou nada, não. Mudou só a forma de passar a informação para o consumidor. Ok? Outra coisa, quando eu falei lá dos TCMs, não sei se vocês já ouviram falar em TCMs. Disponibilizo sim, Raíssa. Tá? TCM, que é uma sigla relacionada com triglicerídeo de cadeia média. Quem malha sabe, já ouviu falar ou já consumiu, não sei. Mas é um tipo de gordura que você encontra no famoso óleo de cártamo há uns 6, 7 anos. Óleo de cártamo está sendo vendido em pó, líquido, em cápsula, de tudo quanto é jeito, que era para ganhar massa magra. Né? Por quê? Porque ele te dá uma saciedade, é uma estrutura gigantesca. Né? Então, o óleo de cártamo ele te dava isso, e a principal função é de que ele era usado como fonte de energia rápida, direta. Então, consumia, você ia fazer atividade física, papapá, ou seja, não acumula. Aí entrou também o óleo de coco. Por que o óleo de coco ainda é muito consumido para quem faz atividade física? Porque ele é uma cadeia média, TCM, triglicerídeo de cadeia média. Tá? Então, é um tipo de estrutura que tem de 4 a 7 carbono que não vai diretamente para suas células, não é acumulado, ele é usado como fonte de energia direta, tá? E aí as pessoas que malham utilizam bastante ele. Já esse de cadeia longa, não. Aí tem todo aquele processo, aí precisa lá das lipoproteínas para fazer todo o transporte, né? E você tem uma susceptibilidade muito maior em acumular. Então, nós temos diferenças nos tipos de ligações, no tamanho, tá? E, na configuração geométrica, tá? Na natureza, a gente só metaboliza isso aqui, ó, gente, o ácido graxo nessa conformação. Os saturados, geralmente, eles estão nessa conformação, óbvio. Os insaturados, você vai encontrar assim e assim. Na natureza, você encontra baixíssimas concentrações de gordura trans. Geralmente, hoje, ela está na nossa vida por um nível industrial. A indústria que produz a gordura trans.
né? E aí eu vou explicar mais na frente por quê. Então, quando você aquece o óleo, que ele tá assim, ele fica assim. E aí você não metaboliza. Não vai, não passa. Aí o que acontece? Sua lipoproteína do LDL só aumenta. Ele não consegue fazer o transporte. Só aumenta porque ela entope as artérias. Aqui, os triglicerídeos, né, que é a nossa principal fonte de energia. Então, você tem o ácido graxo, que vai se unir a três estruturas de gliceróis, que é chamado de triglicerídeo. Glicerídeo que vem de glicerol, tá? Quando esse triglicerídeo, ele sofre, aí você tem aqui, né, glicerol. Quando você tem essa estrutura aqui no alimento e ele sofre o processo de oxidação ou de hidrólise, você quebra essas ligações aqui. Então, você libera sempre o hidrogênio. O hidrogênio vai ficar livre. Quando esse hidrogênio fica livre, esse hidrogênio fica instável, ele tem uma energia muito grande, é o radical livre. Né? A gente está respirando e está jogando oxigênio, hidrogênio, né? Estou produzindo radical livre. Só que eu tenho um mecanismo de bloquear esses radicais livres, que são os bloqueadores, né? Enzimas, né? Os neutralizadores. Porque se eu ficar produzindo muito radical livre, processo respiratório, ele vai interagir com o meu DNA, né? A partir daí ocorrem as mutações. Da mesma forma que acontece quando você come. Se você aquece muito isso aqui, você quebra isso aqui, libera o hidrogênio, ele fica louco, buscando estabilidade, aí ele vai interagir com a proteína, aí forma um outro hidrogênio. Daqui a pouco ele interage com o DNA, forma outro hidrogênio, aí fica se formando hidrogênio. Se seu corpo não reage, você vai produzir polímeros de peróxidos, né? Da mesma coisa que acontece no alimento. Você aquece o alimento, produziu ali, já foi. Já foi. Está superaquecendo o óleo, deixa na presença do ar, metal, está só produzindo. Quando você come esse monte de coisa junto. Tá? Por isso que o ideal é consumir lipídio sem processar. Azeite, não aquece. Óleo de coco, aquece até no máximo 60 graus. Por quanto tempo? Depende. Na verdade, ele suporta até 120 graus. Aqui no final, ele suporta bastante. Mas o que a gente vê em trabalhos científicos é que, assim, cada óleo tem uma temperatura de degradação. Só que, por quanto tempo? Tem trabalhos que falam que é 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. E óbvio que esse tempo ele vai depender necessariamente dos fatores ambientais. Do tipo de processo, se você deixou ele bem armazenado, se ele já vinha com índice de peróxido ou não. Então, perceba que o tempo ele é muito complicado. Tá? Por mais que a empresa bote lá, azeite de galo pode ser aquecido a 180 graus. Tá, mas por quanto tempo? Eu posso assar uma coxinha, fritar uma coxinha no óleo de azeite? Por quanto tempo? Não sei. Ah, mas a coxinha só fica pronta depois de 25 minutos. Às vezes, com 10 minutos, você já degradou praticamente a funcionalidade e aumentou o nível tóxico desse alimento com menos de 10 minutos. Entende? Enfim, são essas questões que a gente precisa observar. Isso também, viu, gente, para alimentos simples, os nutracêuticos. Cápsula de ômega 6, ômega 3, ômega 9, vitamina D, né? Que são altamente oxidáveis, por isso que eles têm que ter aquela silicazinha, por isso que eles têm que ser bem fechado, a embalagem âmbar sempre bem fechada, em local escuro, guarda lá, não deixa aberto de qualquer jeito, né? Por quê? Porque por mais que tenha ele está dentro da cápsula, mas aquela cápsula não significa dizer que vai proteger ele de algum desses fatores, né? Então você precisa ter esse cuidado. Guardei lá no calor, né? Farmácia, tem gente que bota ambientes muito expostos ao calor. Então, aqui é o grupo apolar, né? Que vem da hidroxila aí, do ácido graxo. Aqui, gente, é um esquemazinho de produção. Obtenção industrial dos óleos e gorduras vegetais. Então, rapidamente aqui, só para vocês... Ó, cada etapa.
É muita etapa. Então, você tem a matéria-prima, vamos supor lá, a colza, que é aquela planta. Aí, dentro daquelas coisinhas lá, você tira para aquelas, tipo, uma sementezinha, você pega ali, presta isso. Aí você faz a seleção, decorte e secação, que é cortar o vegetal. Na hora que você corta, você já expõe o oxigênio. O oxigênio, ele é um elemento químico altamente oxidável. Laminação, aquecimento, essa laminação, depois que você corta, você vai laminar, que é você retirar todas as camadas de vegetal, né? Cascas, né? Expõe mais ainda. Aquecimento, que é para você favorecer o processo de separação de algumas substâncias, aí vai moer. Processo de moagem, presença de oxigênio, temperatura alta, o contato com o metal é altamente oxidável. Aí ali dentro está aumentando a temperatura também. Aí você tem o que a gente chama de torta, que é que você faz a moagem, aí separa o líquido daquela parte sólida, que é o que a gente chama de óleo bruto. Então aqui você tem substâncias de cor muito escuras, né, de aromas muito fortes, de substâncias tóxicas, né, para a gente. Aí, a partir daqui, você começa a fazer todo o processo de refinamento do óleo, que é separar o que traz cor escura, o que traz aroma forte, sabor muito forte, o que traz substância tóxica, e aí faz o processo de degomagem, que é o processo de lavagem, então contato com a água, centrifugação, neutralização, que aí eles usam uma série de substâncias para neutralizar algum tipo de agente oxidante, decoloração, que é para tirar os pigmentos, filtragem a frio, desvalorização, secagem e óleo refinado. Isso é o panorama geral da produção de óleos refinados. Prensagem a frio é prensar o óleo em temperatura baixa, tá? Mas, enfim, já é uma etapa onde você não utiliza temperaturas altas para não degradar mais ainda o produto, mas as outras etapas você faz em temperatura normal, né? Então, não garante muito, não. Faz a secagem, temperatura o tempo inteiro, até você ter aí todo o processo do óleo refinado. E aí, quando esse óleo chega, ele já chega com o nível de peróxido de hidrogênio elevado, e é por isso que a Anvisa estabelece um valor mínimo. É uma substância tóxica, mas tem que estabelecer um valor mínimo, senão ninguém vai produzir, ninguém vai consumir óleo refinado, tá? Bom, aqui nós temos outro tipo de lipídio, que é o cerídeos, L, no alimento, na casca. São formados por ácidos graxos e álcool, né, de cadeias muito longas, estruturas gigantescas, né? Então, eles têm essa função de manter a nossa transpiração, de controlar, são insolúveis em água, por isso que a cera de abelha é um cerídeo, é uma gordura. Elas produzem, interessante, elas produzem, é a mesma coisa da cera do ouvido, né? Mesma coisa. A gente produz com o intuito de evitar que entre micro-organismos, né? A cera está sendo produzida, por isso que não pode ficar lá, ó, empurrando a cera. Tem que deixar a cera. A cera, ela é um produto da sua proteção, né? Ela está sendo produzida para evitar processos inflamatórios, né? Cotonete, não é para você limpar o ouvido, você limpar a orelha, né? Tem gente que tem, às vezes, que muita cera, aí é bom que um profissional vá lá e tire, mas não ficar empurrando essa cera. É a mesma coisa da cera de abelha, né? Ela produz a cera, é tão lindo aquilo, ela produz a cera para proteger aqueles alvéolozinhos, a colmeia. A colmeia, né, cheia de pezinho, para proteger, para ninguém entrar ali e não pegar o mel. Aí, quando os apicultores vão produzir, eles têm que tirar toda a cerazinha e aí lá dentro tem o mel, né? Proteger o produto que elas fazem com tanto cuidado, né? É lindo isso. Então, são insolúveis em água, quando aquecidas são maleáveis. A cera que, meu nome? Essa cera de abelha é a que se usa para depilar, né? Mesma coisa, é a mesma cera. Aqui, inclusive, seu Edivaldo, que é o dono da Favo de Ouro, ele vende para esse mercado todo de feira cera de depilação. Né?
Tem função de evitar a transpiração do vegetal e animal, retém a umidade do vegetal e no corpo, né? A cera de ouvidos, glândulas sebáceas, pelos, peles, né? Faltou um acento aqui, viu, gente? Vou mudar. A cera de carnaúba, que é usada na parte externa, que além de proteger, estender a vida útil, também ajuda a deixar bonito, né? Brilhante, né? Então tem essa função de proteger contra os micro-organismos. Temos os fosfolipídios, que também possuem ácidos graxos, mais álcool e fosfato, né? Então, é essa estrutura aqui que está lá presente nas membranas citoplasmáticas das nossas células, então dá estrutura, né? Então, os fosfolipídios se organizam em biocamadas, então você tem aqui as cabeças e as caudas, né? Estão cauda com cauda, cabeça com cabeça, então fica aquela estrutura compactada, né? Então, a água está sempre nessas cabecinhas aqui, né? Aqui é a água, né? Que é o que permite grande parte das substâncias entrarem, né? Selecionam. Então, você tem essa estrutura para as nossas células. A lecitina, por exemplo, né? Que você tem aqui um glicerifosfato e a colina. Então, a junção disso forma essa ligação aqui, essa dupla O, com oxigênio, forma o que a gente chama de lecitina, que é uma estrutura presente nos alimentos de origem vegetal, né? É o que se usa hoje a nível de indústria na produção de emulsificante. É essa estrutura aqui que faz a interação com água e gordura para formar a emulsão. Tá? Nós temos os esteroides, que aí já não possuem os ácidos graxos, né? Deixa eu carregar todo. Ah, não, já tem. Então, esses esteroides, eles não, na verdade, a gente não precisa, que eles não possuem os ácidos graxos, né? Esses esteroides, eles estão diretamente relacionados com a produção do colesterol, então ocorrem naturalmente, inclui o colesterol, sais biliares e outros hormônios reguladores dos processos químicos, né? Então, o colesterol especificamente está envolvido na formação da membrana plasmática da célula, óbvio, e é produzido no nosso fígado, como a gente sabe. Ele é precursor dos hormônios sexuais e cortisol e precursor da vitamina D e sais biliares, tá? Então, o colesterol, ele é bem conhecido, na verdade a gente diferencia ele aí de acordo com a sua função, por HDL e o LDL, né, que são as lipoproteínas de alta e de baixa densidade. E esse tipo de LDL, que é o que a gente classifica como perigoso, porque ele leva ao acúmulo de placas de gorduras nas paredes internas das artérias, né? E aí isso faz com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos importantes. Então, ele vai se acumulando ali naquelas placas de gorduras, vão se acumulando ali naquelas artérias, e isso impede que o fluxo natural do organismo aconteça e o sangue, na verdade, não chegue nos órgãos de grande importância no nosso corpo, tá? E já o HDL, ele tem a função de retirar esse colesterol do ruim, né, que é classificado como o LDL. Então, na verdade, esses dois tipos de colesterol, eles têm a função específica de, vamos colocar aqui no próximo slide, de transporte, né? Então, ele vai transportar especificamente esse triglicerídeo, tá? E à medida que ele faz esse transporte, a gente consegue ter um controle, um equilíbrio aí, né? Então, só para falar um pouco mais sobre esses dois tipos de colesterol, esses termos, eles são termos em inglês que a gente utiliza, né? Que tem a função de transportar o colesterol no sangue. Então, o colesterol é um tipo de gordura produzida pelo fígado e está presente em todas as células do nosso corpo e exerce funções importantes no organismo. Então, as lipoproteínas, elas vão se ligar ao colesterol, que a gente obtém lá dos alimentos de origem animal, apenas do alimento de origem animal. Se você não consumir alimentos de origem animal, você não vai ter esse problema de ter um LDL
uma LDL alto, né? Então, essas glicoproteínas, elas vão se ligar a esse colesterol para que ele seja realmente transportado para a corrente sanguínea, pela corrente sanguínea, e principalmente por conta da consistência da gordura. Tá? Então, se o triglicerídeo ele é muito consistente, a estrutura química não permite que ele seja de fácil dissolução no sangue. Então, por isso que é importante que o colesterol carregue ele na nossa corrente sanguínea, favorecendo, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, né? Então, o LDL, que significa lipoproteína de baixa densidade, conhecido como mau colesterol, vai transportar esse colesterol, transporta o colesterol do fígado até as células do tecido e favorece o acúmulo nas paredes internas das artérias, diminuindo o fluxo do sangue. Tá? Então, ele faz isso. Já o LDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ele vai, na verdade, absorver os cristais de colesterol que são depositados nas artérias. Então, um vai lá e joga nas artérias, né, entope as artérias, e o HDL vai lá e, vamos dizer assim, absorve, né? Removendo essas placas de gordura das artérias e favorecendo todo o processo de fluxo, ou seja, ele vai lá e transporta para o fígado e aí o processo acontece. Por isso que é importante a gente consumir uma fonte de HDL muito boa, né? E que a gente faça isso constantemente, tá? Para que a gente obtenha esse equilíbrio necessariamente. É aconselhado que se consuma, em média, aí, 60 miligramas de HDL, do colesterol bom, dia, tá? Superior a 60 miligramas dia, para que você realmente consiga ter um bom fluxo, vamos dizer assim. Ok, meu povo. Eu só vou fechar com esse do TCM, porque eu já falei lá um pouquinho atrás, tá? E aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer a atividade para a gente discutir ela um pouco. Então, o TCM, como eu falei, é o triglicerídeo de cadeia média, onde você tem ali de 7 a 12 carbonos, a 10 carbonos, perdão, possui 8,3 calorias por grama, é um pouco menor do que o de cadeia longa, né? É um valor calórico 10% menor do que o triglicerídeo de cadeia longa. É mais hidrossolúvel, não necessita da bile, necessariamente, para que a sua hidrólise aconteça pela ação das enzimas pancreáticas, sendo sua absorção no duodeno mais rápido que os triglicerídeos de cadeia longa, tá? Então, é um tipo de ácido graxo que, geralmente, por essa característica de que não precisa lá da bile, e que sua absorção é feita no duodeno, isso faz com que ele seja utilizado como fonte de energia especificamente, tá? Então, levando diretamente ao fígado nos músculos, eles são usados como fonte de energia direta. Tá? Não necessita da L-carnitina para chegar na mitocôndria, e a disponibilidade de energia é mais rápida, por conta disso também, poupando aí o glicogênio e massa muscular, diminuindo aí o próprio catabolismo. E isso faz com que, geralmente, as pessoas que tenham uma vida de atividade física muito intensa, utilizem isso como uma fonte de energia direta. Ok. Ok. Rafa, Ingrid, Diane, alguma dúvida? Diane, Ingrid, Jaqueline, Flávia, Beatriz, Giovanni, Maíra, Raíssa. Tudo ok? Débora. Gente, então olha só, o que é que nós vamos fazer agora? A gente vai baixar lá no Dominus, tem um artigozinho que é sobre oxidação lipídica, é muito legal. A gente não falou ainda sobre a oxidação lipídica, eu falei algumas coisinhas,
mas a gente ainda vai falar nos 3 próximos slides. Então, vai ser semana que vem. E o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar esse artigozinho, vai fazer uma leitura aí. Vou dar mais ou menos uns 45 minutos para vocês fazerem a leitura, e aí a gente volta para a gente discutir. Eu não vou querer que vocês me mandem nada, é apenas para a gente discutir aqui, ok? O que foi que vocês acharam, o que foi que vocês entenderam, trazer tudo relacionado com o artigo, o que é a oxidação, o que é que ela acontece, para que ela serve, quais são as consequências dela para a saúde, enfim, quais são as consequências dela no alimento, como foi que eles fizeram o experimento, tudo, tá? E aí a gente vai fazer uma discussão bem legal, ok? Mais ou menos uns 40 minutos, acho que dá tempo, ele não é grande, deixa eu ver aqui, 9h46, 10h15, 1 hora. Mais ou menos até umas 10h30, 10h40 no máximo. Ok? Eu estou aqui, é só perguntar. Ok, Raíssa, Flávia, Diane, Ingrid, Rafaela, Débora, Jaqueline, Giovanni, Maíra, Eugênia, Amanda, Sheilda. Ok? Gente, alguém conseguiu falar com o Ricardo e com o Eduardo? Não estou vendo eles aqui. Eita. Como a gente não vai ter atividade por semana, a gente vai ter a prova, vocês vão ter uma prova no final do Lapa Júnior, tá? Eu vou trazer semana que vem a relação das datas. E essa atividade, vocês passam para os colegas, essa prova ela vai contemplar praticamente todas as ações que a gente for ver nas aulas. Então, preciso que vocês avisem o pessoal para entrar em contato comigo. O que não está conseguindo? Eduarda, Ricardo, que já tem umas 2 semanas que eles não estão conseguindo, eu coloquei lá, que eu tenho que passar para o pessoal do setor, né, do suporte, para ver o que pode fazer. Duda não está trabalhando, ela mudou o horário, seria interessante, Diana, se ela tiver... Ela mudou o horário,